Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos, todas e todes. Meu nome é Rafael, sejam muito bem-vindos ao meu canal Poeira Estelar. E no vídeo de hoje, que a propósito é o primeiro vídeo aqui do canal, eu gostaria de trazer a última questão da aplicação de 2016 do Putnam, tá? Essa questão é uma questão que tem um desenvolvimento super bacana e uma resposta, para mim, pelo menos, bem satisfatória. Eu acho que isso vai ser um bom pontapé inicial aqui para o canal. E a propósito, vai ser um canal mais focado em Olimpíadas de Matemática, eh, e de Física e demonstrações no geral. Além, é claro, do que eu pretendo fazer no futuro, né, alguns cursos aqui para o canal, de álgebra linear, de geometria analítica, etc. Bom, vamos lá, direto ao ponto, né, pessoal? Questão B6, calcule. E aí nos dá somatório duplo aqui para a gente resolver. A gente já começa observando aqui que essa expressão ela tem um padrão de construção bem interessante, no sentido de que aqui você já observa, por exemplo, a expansão em série de Taylor para o logaritmo natural de 1 mais x, né. É uma expressão bem semelhante, na realidade. Se você quiser fazer igual, né, a gente sabe que o raio de convergência aqui é x igual a 1, então o que que a gente faz? A gente toma o limite, né, quando x vai a 1 pela esquerda, do logaritmo natural de 1 mais x, e isso tem que ser igual à expansão em sé ao limite, né, da expansão de série de Taylor. Então, vamos lá. Expansão em série de Taylor, o logaritmo natural de 1 mais x é k indo de 1 até o infinito, de menos 1 elevado a eita, meu Deus, k menos 1 sobre k, vezes, né, o x elevado a k. Se x se aproxima de 1, então isso aqui se torna 1, 1 elevado a qualquer coisa é sempre 1, né, então a gente cai nessa expressão daqui, que é exatamente aquela que a gente tinha, em vista no início do problema. E, bom, fazendo esse limite, a gente obtém log de 2, tá. Aí você fala: "Pô, interessante, vou fazer uma substituição direta". Acontece que não dá para você fazer essa substituição diretamente, por quê? Porque aqui nessa soma de dentro aparece esse fator k, que é índice, da soma de fora, ok? Então essa substituição ela não pode ser feita de maneira direta. Mas essa observação em especial da questão da série de Taylor, ela vai ser útil, no desenrolar aqui da nossa expressão, ok? Então, já é uma boa observação inicial, tá? A outra que a gente deve ter em vista é o seguinte: toda vez que a gente tem um somatório duplo, triplo, ou qualquer coisa assim, o que a gente quer na realidade é tentar achar alguma identidade que permita com que a gente faça uma substituição na expressão original, que seja equivalente àquela primeira, e resolver a partir disso. É basicamente o que a gente tentou fazer na nossa primeira tentativa frustrada aqui de transformar isso em log de 2, tá. Bom, acontece que aqui dá para a gente fazer uma substituição bem interessante, que é a seguinte: é esse termo daqui, 1 sobre alguma coisa, né, que é esse k vezes 2 elevado a n mais 1, é uma estrutura bem semelhante a essa aqui, pode ser obtida fazendo eita, calma aí. Pode ser obtida fazendo uma simples integração de 0 a 1 de qualquer função desse tipo aqui, ó, x elevado a n. É óbvio que você vai estar fazendo a integração em relação a x, tá. E toda vez que você faz isso, a gente sabe de tabela qual que vai ser o resultado, né, x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, avaliado nos limites de integração, que são 0 e 1. Em 0 isso zera, e em 1 a gente tem 1 sobre alguma coisa, né, que é esse n, mais 1. Então perceba que é uma estrutura bem similar, e para simbolizar isso eu vou estar utilizando, esse símbolo de aproximado. Então olha só uma primeira coisa interessante que a gente pode fazer para começar a trabalhar com essa expressão, tá. Vou chamar isso aqui tudo de S para ficar mais fácil de manipular. Eu posso reescrever S como somatório de k indo de 1 até o infinito, de menos 1 elevado a k menos 1 sobre k, vezes o somatório de n indo de 0 até o infinito,
Agora sim, da integral de 0 a 1 de x elevado a k vezes 2 elevado a n, integrado com respeito a x. Nossa, mas por que isso? É uma simples substituição. Antes a gente tinha n, tá? Agora a gente substitui por k vezes 2 elevado a n, para que a gente consiga cair nessa expressão daqui. Na realidade, o que a gente fez é uma coisa absolutamente análoga, tá, ao que eu tinha mostrado de início, daquela integral de 0 a 1 de x elevado a n. A gente só trocou x elevado a n por x elevado a k vezes 2 elevado a n. Legal? Bom, a gente sabe, meio que de cara, né, que isso aqui vai convergir absolutamente. Isso está quase que implícito aqui no próprio comando da questão, né? Então, como vai convergir absolutamente, o que a gente pode fazer é usar o teorema da convergência dominada para trocar a ordem entre as somas e a integral, de tal maneira que a gente obtenha a seguinte expressão: integral de 0 a 1 do somatório de n indo de 0 até o infinito, vezes somatório de k indo de 1 até o infinito, agora sim de menos 1 elevado a k menos 1 sobre k, vezes x elevado a k, né, vezes 2 elevado a n. E a gente pode reescrever de uma maneira bem esperta da seguinte maneira: x elevado a 2 elevado a n, isso tudo elevado a k. Por que eu fiz isso? Bom, basicamente porque se você tiver um olhar um pouco mais apurado, fazer toda essa transformação aqui naquela expressão original permite com que a gente pegue todo esse monstro aqui, olha, e por substituição pura e simples, transformar isso, né, utilizando aquela coisa lá do artifício, né, das séries de Taylor, em logaritmo, tá, de 1 mais x elevado a 2 elevado a n. Tá? É uma substituição simples. É só você pegar aquela expressão que eu escrevi logo no início do vídeo, né, do logaritmo da expansão, do logaritmo natural, e você vai perceber que isso que a gente fez na realidade foi muito esperto, né? Bom, daí agora a gente já tem uma coisa bem mais fácil de se trabalhar. A gente tem a integral de 0 a 1, somatório de n indo de 0 até o infinito, do log de 1 mais x elevado a 2 elevado a n. Você fala, tá, mas isso ainda não ajuda muito. Bom, tem mais algumas coisas que a gente vai trabalhar, é claro, mas a gente já limpou bastante, pelo menos na minha visão, né, qual era o problema original. Bom, o que a gente pode tentar fazer aqui é o seguinte, é recordar aquela propriedade do log, né, que a soma dos logs é igual ao log do produto, tá? Por que isso vai ser útil? Isso vai ser útil porque o produtório que a gente vai obter, ele tem um padrão de formação bem peculiar, tá? Bem legal mesmo. Eu vou mostrar para vocês qual que é esse padrão. Mas vamos lá, vamos fazer isso que eu falei então. Então vamos lá, integral de 0 a 1 do log do produtório de n indo de 0 até o infinito, tá? De 1 mais x elevado a 2 elevado a n. Ah, sim, gente, o tempo todo estava faltando o dx aqui, né? Mas acho que todo mundo conseguiu captar a ideia. Bom, aí você me pergunta agora, cara, por que eu fiz isso? Né? Porque esse produtório em especial, em particular, né, ele é muito, muito legal, tá? Ele é muito interessante mesmo. Por quê? Porque, na realidade, ele equivale a uma coisa extremamente, tá, trivial e fácil de calcular. Mas ele equivale. Só que a gente vai ter que fazer um esforcinho para ver onde aparece essa equivalência. Legal? É o seguinte, vamos imaginar que ao invés de fazer o produtório de 0 até infinito, a gente fizesse até um certo número n. Então, a gente vai fazer o produtório parcial, digamos assim. Então, vamos definir P de n como sendo produtório de k indo de 0 até esse certo valor n, de 1 mais x elevado a 2 elevado a k. Olha só que coisa bastante intrigante, tá? Quando você faz o caso n igual a 1,
tá? Esse produtório, ele se torna k indo de 0 até 1. Tá? Eu não vou fazer o caso n igual a 0, porque ele é muito trivial. Ele é simplesmente 1 mais x, tá legal? Enfim, vamos continuar. Aqui a gente vai ter o produtório de k indo de 0 até 1, de 1 mais x elevado a 2 elevado a k. Tá. Isso aqui a gente pode escrever como 1 mais x vezes 1 mais x ao quadrado. E a gente pode expandir como sendo 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo. Você fala, pô, legal, apareceu aqui um polinômio de terceiro grau, né? E que, se a gente quisesse, inclusive, a gente poderia calcular qual que seria o valor dele para qualquer x real, correto? Basta a gente fazer a soma de PG. Perfeito. Então, só uma observação, né? Para n igual a 2, a gente tem P de 2 como sendo produtório de k indo de 0 até 2 desse, dessa coisa aqui, legal? E o que a gente obtém, isso aqui eu vou enxugar um pouco a resposta, tá? O que a gente obtém vai ser somatório de k indo de 0 até 7 de x elevado a k. Ou seja, vai aparecer 1, depois vai aparecer x, depois vai aparecer x ao quadrado, depois vai aparecer x ao cubo, até x elevado a 7. Ok? Que a gente pode sinteticamente reescrever dessa maneira. Assim como aqui, a gente pode escrever como somatório de k indo de 0 até 3 de x elevado a k. Para n igual a 3, qual que vai aparecer? Qual a expressão que vai aparecer? Aqui eu já vou enxugar, né? Vocês tentem fazer em casa aí para vocês verificarem. Isso daqui vai dar o somatório de k indo de 0 até 15 de x elevado a k. Tá? E assim vai. Aqui você já deve ter começado a perceber o padrão, certo? Em 1 aparece 3, em 7 aparece, desculpa, em 2 aparece 7, em 3 aparece 15. Alguma coisa aqui tem de padrão. Se você reparar, o que é 3? Olha, 3 é 4 menos 1. E 4 menos 1, vamos lá, 4 menos 1 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado menos 1. Só que 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 2 elevado a 1 mais 1, tudo isso menos 1. Mas por que você explicitou isso? Por que você fez isso? Basicamente porque esse padrão vai aparecer diversas vezes. Aqui também, olha, para o caso n igual a 2. 7 é a mesma coisa que 8 menos 1. 8, que é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo, tá? A gente pode fazer a substituição. Só que 2 elevado ao cubo, que é 2 elevado a 2, mais 1, isso tudo, a gente vai subtrair 1. Opa, tem alguma coisa aqui que está estranha, não é? Aqui aparece o 2, aqui 1 e aqui 1. E se fizer para o n igual a 3, você vai pensar o seguinte, o que é 15? Bom, 15 é a mesma coisa que 16 menos 1. É a mesma coisa que 2 elevado a 3 mais 1, isso tudo menos 1. Opa, a gente começa a perceber que o nosso produtório, deixa eu só criar mais uma página aqui. Cadê? Aqui. O nosso produtório é o nosso PN, tá? Daquela expressão em específico, ele na realidade resulta no polinômio com a seguinte característica, né? O polinômio dado pela soma de k indo de 0 até 2 elevado a n mais 1, tudo isso menos 1, de x elevado a k. Isso aqui você pode provar usando o princípio da indução finita, mas esse não vai ser o intuito do vídeo. Apesar de que essa demonstração é uma demonstração realmente muito fácil de se fazer, tá?
Caso base, você pode escolher n igual a 0 ou n igual a 1, tanto faz, tá? Daí você vai supor que vale para um certo k e vai provar que vale para um k mais 1, que é bem trivial. O passo indutivo é muito trivial de se fazer, tá? Então, beleza. Agora que eu fiz essa observação, olha só que interessante que eu consigo fazer com essa integral que sobrou para a gente calcular. Deixa eu só fechar o parênteses assim, digamos, né? A gente consegue pegar essa integral original e transformar ela na integral de 0 até 1, tá? Do log da soma de n indo de 0 até o infinito, tá? De x elevado a n. Aí você fala, pô, mas aqui você meio que cheatou, certo? Porque aqui você estava falando de uma soma parcial, de um produtório parcial, que resultava numa soma parcial. E aqui você jogou tudo para infinito. Sim, na realidade, o que eu fiz aqui, me justificando, é simplesmente tomar o limite quando n vai para o infinito. É muito simples, tá? Então, fazendo o limite quando isso vai para o infinito, a gente obtém essa expressão. Bom, daí, aqui fica muito fácil, né? Isso daqui é simplesmente uma série geométrica. Calcular isso é muito simples, é só usar a fórmula. A0 é 1 e a razão é x. Então, isso aqui tudo equivale a 1 sobre 1 menos x. Daí, vamos lá, fazer a integral de 0 a 1 do ln de 1 sobre 1 menos x. Isso tudo a gente vai integrar com respeito a x. Na realidade, essa integral também é muito trivial, certo? A gente pode utilizar uma outra propriedade do log, que vai nos permitir escrever isso aqui da seguinte maneira. Menos a integral de 0 a 1 do log de 1 menos x, dx. Ora, mas por que você fez isso? É muito simples, porque o log ele tem aquela propriedade de que você tem log, né, de um certo a elevado a b, isso é a mesma coisa que b vezes log a. Tá, essa propriedade é bem conhecida por todo mundo, eu acredito, né, desde o ensino médio. Ok, gente, estamos de volta. Eu tive que pausar o vídeo aqui por um tempinho, mas vamos tentar voltar da onde a gente parou, certo? A gente parou na parte de calcular qual que deveria ser o valor dessa integral daqui, tá? Essa integral é bem trivial de resolver. Na realidade, a gente vai fazer pouquíssimo esforço. O que a gente tem que fazer é simplesmente substituir 1 menos x por u, né? Que a gente obtém a relação que dx é simplesmente igual a menos du. Vamos salvar isso aqui rapidinho, né? Não vai custar nada para a gente. Bom, com isso aqui em mãos, a gente agora tem que avaliar os novos limites de integração, correto? Quando x é 0, a gente tem u igual a 1, tá? E quando x igual a 1, a gente tem u igual a 0. Perfeito. Legal, gente. Então, a gente pode escrever toda essa integral daqui como sendo a integral de menos 1 até 0, né? U igual a 1 até u igual a 0, de log de u vezes menos du. A menos corta com menos e a gente cai essa integral daqui, integral de 1 até 0, de log de u deu. É muito simples calcular essa integral. Mas antes de calcular, eu queria deixar uma observação aqui, tá? É claro que a gente está tomando limite quando u vai para 0, ou limite quando x vai para 1, e não fazendo x igual a 1 de fato, tá? Isso que eu estou fazendo é um abuso de notação, tá? Eu sei disso, é claro. E é um abuso de notação por quê? Porque 0 tá, não está no domínio do log de x, da função log de x. Então, eu não poderia avaliar x igual a 1 nesse caso aqui, e nem u igual a 0 nesse caso aqui. Mas isso é um abuso de notação, tá? Entendo que eu estou fazendo limite, tudo mais, tudo certinho. Perfeito? Bom, aqui essa integral, a gente sabe fazer a primitiva dela de tabela, né? Então, a gente só precisa avaliar nos limites de integração. A primitiva vai ser igual a u vezes o log de u menos 1. A gente vai precisar avaliar isso em 0 e em 1. E fazendo os cálculos aí bem rapidamente, você chega na conclusão de que
isso deve ser igual a 1, perfeito? Porque em 0 vai zerar tudo, claro, tá? E em 1 isso vai ser menos 1. Só que como esse é o limite inferior, a gente vai ter, na realidade, que o cálculo dessa integral é dado por menos o limite inferior, que é menos 1. Então, menos com menos dá mais, e a gente cai nesse resultado daqui, ok? Então, só para fechar o vídeo, com um certo preciosismo, né? Aquela soma dupla de k do de 1 até o infinito, menos 1, elevado a k menos 1. Deixa eu ver se é isso mesmo, só para confirmar. Elevado a k menos 1 sobre k, é isso mesmo. Vezes a integral, desculpa, integral não, a soma de n no de 0 até infinito, de 1 sobre k vezes 2 elevado a n mais 1. Isso tudo é igual a 1. Legal? Essa é a resposta que a gente estava procurando. Então, CQD, como queríamos demonstrar, né? Digamos assim. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam ele, compartilhem o máximo possível e digam nos comentários o que vocês acharam, né? Esse vídeo não foi um vídeo tão formal assim do ponto de vista matemático. Eu quero manter mais ou menos nessa pegada, tá? Mas se vocês acharem que seria melhor um pouco mais de formalismo nos vídeos, dizem aí, né? Porque, enfim, o conteúdo está sendo feito para vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem até o final e espero que vocês curtam o canal. Valeu!